ouvindo essa voz agora, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Dutra. Sou um pregador da palavra de Deus, anuncio o evangelho que recebi de graça, e de graça eu ofereço a todos aqueles que ouvem essa mensagem. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder extraordinária de transformar a vida daqueles que crê na palavra, não só daqueles que ouvem, mas daqueles que crê, porque a bem-aventurança é para aqueles que crê na palavra de Deus. Então, se você é de Deus, com certeza você quer ouvir a palavra de Deus. E hoje eu trago a mensagem hoje para você, e de já eu peço para você que você se inscreva no meu canal. Meu canal é Deus Não Está Morto, com Francisco Dutra. Se inscreva no meu canal, acione lá o sino, e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube e ser abençoado com a palavra de Deus. Você também pode me acompanhar no Instagram, que é franciscodutra.123. Você pode ir lá me seguir no Instagram, vai ouvir também a palavra de Deus, E você também pode acompanhar a palavra de Deus também através do Facebook também. Você pode ir lá fazer a solicitação, com certeza vou estar aceitando para você receber a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Eu trago hoje uma mensagem para você inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é a amizade com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa amizade com Deus. E eu trago hoje 2 textos para você em livros diferentes. Mas o texto-chave hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 36. A gente vai meditar na palavra de Deus. E também, para reforço dessa mensagem de hoje, trago também lá no primeiro livro de Gênesis, o começo de tudo, capítulo 3. Nós vamos falar hoje também sobre o nosso relacionamento, sobre a amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que é no capítulo 3, versos 6, para reforçar a mensagem de hoje. Eu acredito que você já ouviu falar e já também teve experiência sobre um relacionamento com alguém, com uma pessoa, e você sabe que um relacionamento precisa de confiança, precisa de contato ali, de o dia a dia você está conversando. E hoje nós vamos descobrir através das Escrituras que com Deus não é diferente, amém? Mas eu quero primeiro orar para que Deus possa estar abençoando essa mensagem de hoje. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar essa mensagem hoje, Pai, e falar através do Espírito Santo em nosso coração, Pai. Fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir, e porque nós queremos ouvir a Tua voz, através do Teu Espírito Santo, Pai. Nos convence, Senhor, do pecado, do erro e de toda a injustiça, Pai, lançada do mundo contra os Teus servos. Então te peço em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Pai, fala conosco em nosso coração, que nós possamos não só ouvir a Tua voz, mas também obedecer como um servo bom e fiel. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, enquanto o Teu servo ministra essa mensagem, o Senhor tem total liberdade através do Teu Espírito Santo de curar, libertar, sarar, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, os leitos dos hospitais, Senhor, não só na nossa cidade, mas também no nosso estado, Pai, no nosso país e no mundo, Pai, trazendo a cura por completo, no nome do Senhor Jesus, Pai. E eu te peço, Pai, fica conosco e fala conosco no íntimo do nosso coração, através da Tua palavra. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Querido, hoje o texto que eu quero compartilhar com você está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 36, diz assim: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhe disse: A minha alma está triste, que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo.
Versos 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu pai, se for possível, afasta este cálice sem que eu beba. Seja feita a tua vontade. E versos 44 diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Amém? Glória a Deus. Querido, essa mensagem, ela retrata e relata um momento em que Jesus estava num jardim chamado Getsemane. Ele estava ali com os seus discípulos, com a finalidade de explicar a real situação do que estava prestes a acontecer com ele. Muito antes desse episódio de Jesus ir orar com os 3 discípulos, a qual ele escolheu para que fosse orar junto com ele, que era Pedro e os filhos de Zebedeu. Antes disso, ele estava explicando aos seus discípulos sobre a questão que Pedro ia o negar. A última Páscoa ele passou ali com os discípulos e ele começou a explicar sobre o que deveria acontecer com ele, Jesus. Mas a mensagem que eu quero que você compartilhe junto comigo hoje é sobre a nossa intimidade e amizade com Deus. Por que que o Espírito Santo me levou a escolher essa mensagem do Getsemane? Porque aqui, querido, às vezes nós lemos a palavra de Deus e não notamos que nesses versículos aqui citados demonstra a grande amizade e a grande intimidade de Jesus para com Deus. Para nós entendermos que o ser humano, é necessário o ser humano ter uma intimidade com Deus, nós precisamos entender que um dia essa amizade, essa intimidade, ela foi quebrada. Agora há pouco eu falei aqui dos 3 momentos que Jesus foi orar e deixou os 3 discípulos, a qual os 3 discípulos estavam dormindo. Mas eu quero te levar ao princípio de tudo. Quando tudo isso aconteceu, será que um dia o ser humano quebrou essa amizade e intimidade com Deus? E qual era o real objetivo de Jesus aqui na terra? Então eu te convido a meditar lá em Apocalipse, que é um livro da era patriarcal, que é o livro de Gênesis. Voltando aqui no começo de tudo, a palavra de Deus fala no versículo 6 do capítulo 3, que tem como título a tentação e a queda do homem. E a palavra de Deus diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para ela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8 diz: ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém?
Então, querido, esse texto, ele nos leva a entender com perfeição o objetivo e a grande carência de Jesus aqui na terra. A palavra de Deus diz que havia uma barreira de inimizade do homem com Deus, que se chamava pecado, e que se chama pecado. E essa barreira, ela foi desfeita através de Jesus. Mas como essa barreira foi construída entre Deus e o ser humano? Primeiro, através do pecado, a quebra da amizade do homem com Deus, da intimidade do homem com Deus. Um dia foi quebrada, porque no princípio de tudo, quando Deus criou céus e terra, que criou o firmamento das águas, criou a porção seca, mandou a água produzir e dar vida aos peixes e aos animais marinhos, e deu ordem para que a terra produzisse árvores frutíferas e infrutíferas, e também deu ordem para a árvore, para a terra produzir os animais. Depois desse evento, Deus, o Espírito Santo e Jesus disse: agora façamos o homem à nossa imagem e também à nossa semelhança. Glória a Deus. Quando o homem foi criado, ao princípio de tudo, estava tudo bem. A comunhão, a amizade do homem com Deus era perfeito, porque no corpo de Adão existia a perfeição, a pureza. Adão estava num corpo perfeito, estava num corpo sem mancha, sem mácula. Não tinha imperfeição no corpo de Adão. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e ainda neste período, antes da queda, ele tinha uma amizade, uma intimidade com Deus. Versículo 8 vai falar com precisão dessa amizade e essa intimidade que Deus tinha com Adão no jardim do Éden e com sua esposa. Versículo 8 diz: ao ouvir a voz de Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nota-se que o texto, ele deixa bem claro que Deus tinha um momento determinado, tirado ali por ele, Deus, para conversar com Adão, para andar com Adão no jardim do Éden. Não está escrito aqui na palavra, mas eu creio, conjecturando aqui o texto e não saindo do sentido da mensagem, eu creio que Deus, de forma ilustrativa, ou seja, se manifestou ali a Adão, de forma que Adão pudesse entender a presença de Deus, e começavam a andar no jardim, e com certeza Deus mostrava a Adão: eu fiz isso porque era para ser feito assim, eu fiz porque isso aqui tem um objetivo assim. Adão, eu te criei para tu me adorar, para o louvor, para que tu pudesse engrandecer o meu nome. Eu criei também a tua esposa, para que vocês dois pudessem ser mordomo, administrador aqui nesse jardim que eu criei. Eu creio que Deus, quando andava com Adão e Eva ali no jardim, eles tinham sim um diálogo, uma amizade, uma intimidade de criador com criatura, pai e filho. E Adão, ainda sendo perfeito, ele teve essa experiência com Deus. Mas um dia, querido, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o nosso acusador, ele destruiu essa amizade de Adão e Eva com Deus, colocando o quê? Inimizade entre Deus e nós homens. Um dia nós tivemos uma comunhão representada pelo nosso
pai na fé, ou seja, pelo primórdio da criação de Deus, que era Adão. E essa amizade, essa comunhão com Deus, essa intimidade que Adão tinha com Deus, foi destruída pelo veneno de Satanás. A palavra de Deus diz que Satanás disse para eles: foi assim que Deus falou? Não comereis dessa fruta? Escute, ele só fala assim porque ele sabe que no dia que vocês comer desta fruta do conhecimento do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Essa foi a proposta lançada a Eva. Eva, vendo que a proposta era irrecusável e caindo na tentação, na cilada de Satanás, comeu da árvore. E aí é a história que praticamente todo ser humano conhece. O homem pecou contra Deus. Foi destruída ali a amizade de Deus com o homem, a intimidade de Deus com o homem. Deus passeava com Adão e Eva no jardim toda final de tarde, todas as 6 horas da tarde. Deus estava ali passeando com ele, com intimidade, tendo uma amizade com ele. Mas ao passo, querido, que o primeiro Adão deixou se levar pela artimanha de Satanás e deixou Satanás destruir a amizade dele com Deus, veio o último Adão, que é Jesus. Como está escrito no livro de Hebreus: pelo um homem entrou o pecado na terra, mas por outro homem, ou seja, por Jesus, pelo primeiro homem entrou o pecado, mas pelo último Adão, que é Jesus, o pecado foi aniquilado na cruz do Calvário. Então, o real objetivo de Jesus aqui na terra foi reconstruir a intimidade de Deus com o homem, a amizade de Deus com o homem. E às vezes, querido, nós andamos errante na terra como Caim, que depois de ter sido amaldiçoado pela sua ambição, pela sua ganância e principalmente pelo assassinato que ele cometeu contra o seu próprio irmão, ele andou errante na terra. Assim também é o homem sem Deus. O homem sem Deus, querido, ele não tem norte, ele não tem estrutura. O homem sem amizade com Deus, ele não tem um pilar. Pode até ter estabilidade financeira, mas não é seguro, porque a qualquer momento você pode perder. Eu estou falando de paz de espírito, eu estou falando de esperança da vida eterna. E só através da intimidade com Deus é que possamos receber essa promessa. A palavra de Deus fala que o próprio Cristo diz: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, entre vírgulas aqui, ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Preste atenção, querido, que nesse momento o texto me mostra com perfeição a intimidade de Jesus e a amizade de Jesus para com Deus. Jesus veio aqui na terra e mostrou que é necessário para mim e para você nos voltarmos para Deus e ter uma intimidade. Às vezes você quer aprender muito com o teu próximo, quer aprender muito com o teu líder espiritual, quer aprender muito com o que uma pregação no YouTube falou, ou alguma coisa assim, não invalidando as pregações, porque senão eu não estaria aqui. Mas às vezes, querido, nós deixamos de ouvir a voz de Deus que está dentro do nosso coração e perdemos a oportunidade de ouvir. E deixamos de seguir aquele que diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz também na palavra dele: eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim daquele que me enviou. Querido, Jesus mostra na trajetória dele que ele tinha e tem uma intimidade,
uma comunhão, uma amizade com Deus perfeita. E é assim que nós deveremos ser, porque Paulo ele diz também: me imite, porque eu imito a Cristo. Ou seja, se nós pegarmos o que Paulo falou, nós temos que imitar a Jesus, imitar Paulo como um homem de Deus, um servo de Deus que imita a Cristo, imitou a Cristo e deixou seu legado aqui na terra. Nós devemos imitar a Cristo, que quando estava prestes a morrer, ele disse: Pai, a carne é fraca, mas o meu espírito está preparado. É essa amizade que Jesus quer que tenhamos com Deus. Eu não sei quais são as tuas amizades. Eu não sei quais são os teus critérios para escolher uma amizade. Mas eu quero te falar, querido, que amizade nenhuma pode cumprir e preencher todos os espaços da nossa amizade com Deus, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus está te convidando para ter uma intimidade com Ele, e Ele quer que você seja amigo dEle. E só a única maneira de você se tornar amigo de Deus é através do Filho de Deus, porque não tem como sermos amigos de Deus, não tem como fazer essa amizade com Deus, a não ser através de Jesus, porque Ele derrubou a parede que separava o homem com Deus. Ele destruiu, aniquilou a inimizade colocada por Satanás entre Deus e o homem, entre nós homem com Deus, porque na verdade foi nós homem que nos distanciamos de Deus por conta do nosso pecado. E quando nós aceitamos a Cristo, Ele derruba a parede que separa o homem de Deus, e aí cria um livre acesso através do seu corpo. A palavra de Deus diz que quando Ele morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou. A partir dali, querido, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Cristo deu o acesso livre para nós entrarmos através da sua ressurreição, através do seu sangue, no lugar chamado Santo dos Santos. E agora nós podemos ter a nossa intimidade pessoal com Deus. Eu posso ter minha intimidade, você pode ter a tua intimidade com Deus, na intensidade que você busque essa intimidade com Deus, através de Jesus. Então Deus hoje está te convidando para refazer essa amizade que um dia foi destruída por Satanás, e que Ele quer que você seja amigo dele, que você tenha uma intimidade com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus fala no versículo 44: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Nota-se aqui que Jesus, através da oração, mantinha um acesso direto com Deus, porque esse, querido, é o veículo de transporte de nós seres humanos até Deus, é através da oração. Sem oração não tem como falar com Deus. A oração é uma conversa que nós temos com Deus, e Jesus mostra que a amizade é construída através da oração com Deus. E Ele orou pela terceira vez e entregou o seu espírito a Deus e disse: Pai, a minha carne é fraca, mas o meu espírito está preparado. Lá na cruz do Calvário Ele disse: Senhor, tudo está consumado. Ou seja, o que Ele quis dizer ali: eu venci Satanás e dei a vitória ao meu povo que se chama pelo teu nome. E nós tivemos o acesso livre através da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, dessa tarde de terça-feira. Que você possa refletir, pensar, meditar e tomar uma atitude. A sua amizade com Deus. Reflita
como anda a sua amizade com Deus hoje. E se você quiser ter uma amizade com Deus, é só clamar pelo nome do Senhor Jesus. Precisa chamar algum irmão? Se tiver um perto aí na sua casa, glória a Deus, aleluia. Se não tiver, ajoelhe-se no pé da sua cama ou na sua rede, ajoelhe-se em qualquer lugar, ou até mesmo em pensamento. Diga: Jesus, a partir de hoje eu te convido para morar na minha casa, no meu coração, e ser dono da minha vida. E eu quero agora que você restaure a minha amizade com Deus através do teu sangue. É só você orar e agradecer em nome de Jesus e seguir a palavra de Deus. Amém? A palavra de hoje é que você venha refazer sua amizade com Deus através de Jesus, a sua intimidade. Todo ser humano precisa ter uma intimidade com Deus, ter a restauração da amizade com Deus. Amém? Eu quero orar em nome de Jesus por você e pela minha vida e pela cidade de Buriti, em nome de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela tua mensagem. Te agradeço, Pai, por até aqui o Senhor ter nos mantido de pé. Pai, eu não tenho nem palavras para te agradecer. De agradecer, Pai, o ato tão grandioso que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. De não ter só dado o único filho que o Senhor tem para pagar o preço do meu pecado, mas também para me mostrar, através da morte e ressurreição de Cristo, que o Senhor restaurou a minha amizade contigo, a amizade do teu povo, que tinha sido destruída pela cilada de Satanás, foi refeita através da cruz do Calvário. Então eu te agradeço, Pai, pela tua amizade, eu te agradeço, Pai, pela intimidade, Pai, que o Senhor, Pai, através do teu Espírito, mantém com cada um de nós. E que nós, Pai, todos os dias possamos, Pai, te buscar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, Pai. Agradecendo, Pai, por todos os dias nós ser um povo salvo, eleito, escolhido, muito antes que o Senhor construísse céu e terra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional nas nossas vidas. Não tenho palavras, Pai, para te agradecer, mas eu creio, Deus, no nome do Senhor Jesus, que no dia que eu estiver na tua presença, eu com certeza, Pai, estarei feliz por estar louvando o teu santo nome, vendo a tua glória, vendo a tua face, como o Senhor verdadeiramente é, se cumprindo a tua promessa, que um dia, Pai, nós iremos ver a tua face como o Senhor verdadeiramente é. Louvando com teus santos anjos, louvando na orquestra, Pai, na sinfonia, Pai, e em sintonia com os teus santos anjos. E eu poderei com certeza te dar um abraço e te agradecer pelo teu amor incondicional na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer também, Pai, pela cidade de Buriti. Obrigado por cada amigo meu, cada amiga minha daqui nessa cidade. Obrigado, Senhor, por cada irmão meu em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pastor, cada líder aqui nessa cidade espiritual, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Pai, misericórdia na vida daqueles que ainda não tiveram encontro com teu Filho amado Jesus Cristo. Que nessa noite, Pai, eles possam ser incomodados, Pai, através dessa mensagem, a te buscar em espírito e em verdade. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quinta-feira, se assim Deus me permitir, vou estar aqui mais uma vez, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, para abençoar a tua vida, a minha vida e a cidade de Buriti, a qual eu amo. Fique na graça e na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.